Meu nome é Caio, tenho 22 anos, e naquela manhã eu ainda achava que seria só mais um dia limpando piscinas pela cidade. Mas quando virei a esquina e vi a mansão enorme em Jurerê Internacional, com o portão aberto como se já me esperasse, senti algo apertar no peito. Era meu primeiro serviço ali. O sol ainda nem tinha se imposto direito, e mesmo assim o lugar brilhava como se estivesse posando para uma revista. Subi os 3 degraus da entrada tentando parecer profissional, mochila nas costas, prancheta na mão. Eu ia bater na porta quando ela se abriu antes mesmo que eu erguesse o braço. E lá estava Marina. Descalça, os dedos dela tocando o piso frio de mármore como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. O cabelo preso de um jeito displicente, a postura tranquila, segura, daquele tipo que não precisa dizer nada para dominar o ambiente. Ela me encarou por 2 segundos longos, avaliando. E então soltou. Você é o Caio? Pensei que fosse mais velho. A voz dela tinha um humor leve, mas firme. Eu só consegui confirmar com a cabeça, meio sem saber o que responder. Ela abriu mais a porta, fazendo sinal para que eu entrasse. O cheiro fresco de hortelã veio primeiro, depois a luz azulada que vinha do quintal. A piscina fica por aqui, disse, já caminhando na frente, sem esperar. Segui atrás, tentando não parecer impressionado, mas falhando. O quintal era um absurdo. A piscina infinita se misturava com o horizonte, o fundo azul turquesa brilhando como se fosse pintado. A água estava tão parada que parecia vidro. Pode ficar à vontade, Marina disse, cruzando os braços enquanto me observava. Quero ver como você trabalha. Tentei responder algo neutro, profissional, mas a presença dela me desmontava. Quando me abaixei para checar o nível da água, senti o olhar dela nas minhas costas. Não era distraído, era atento. Direcionado. Como se cada movimento meu tivesse algum significado. Você é muito cuidadoso, até demais, ela comentou, com um meio sorriso que não denunciei que tinha percebido. Olhei rápido para ela, sem saber se aquilo era elogio, provocação ou só conversa. Marina mantinha o olhar firme, sem desviar, como se estivesse esperando minha reação. Só que eu não tinha nenhuma boa o bastante. Voltei ao trabalho tentando manter o foco, medir o pH, conferir o skimmer, analisar o estado do motor. Mas a cada passo que eu dava, sentia Marina por perto, não atrapalhando, não falando demais, apenas presente demais. Como se a piscina fosse dela, mas o espetáculo daquele dia fosse eu. O cheiro de hortelã no ar, o barulho leve da água tocada pelo vento, e Marina parada ali, apoiada na coluna, braços soltos agora, como quem observa algo que não deveria, mas não pretende parar. Foi quando percebi que o dia não seria como os outros. E que, sem saber, eu já tinha cruzado uma linha. Cheguei cedo de novo. Marina tinha deixado o portão aberto, como se já soubesse que eu não atrasaria. O céu estava branco de calor, e a piscina azul turquesa parecia ainda maior daquele jeito silencioso de antes do movimento do bairro. Comecei revisando o motor da bomba, ajoelhado, chave na mão, tentando me concentrar no barulho suave do equipamento. Foi quando senti, não ouvi, alguém se aproximando. A sombra dela deslizou lentamente pelo piso claro, chegando até mim antes do perfume. Marina não disse nada. Só se aproximou até ficar perto demais para que eu fingisse não notar. Senti o calor dela pelas costas, aquele tipo de presença que não encosta, mas quase. Continuei mexendo no motor, mesmo com as mãos ficando mais trêmulas do que eu gostaria de admitir. Ela ficou ali, inclinada, observando cada gesto. A respiração dela era leve, mas tão próxima que eu não sabia mais se o calor vinha do motor ou dela. Você tá me deixando difícil de ser correta. A frase veio baixinho. Um sussurro que não parecia para mim, mas era. Congelei. Literalmente. A chave de fenda parada, o ar parado, eu parado. Como é? Perguntei, sem coragem de virar. Marina não repetiu. Só deu um passo atrás, e a sombra dela se afastou com calma, como se o que ela tinha dito fosse algo cotidiano, uma observação qualquer sobre o clima.
Quando finalmente virei, ela já caminhava até a borda da piscina, ajeitando o cabelo preso, o sorriso discreto e sem pressa. Olhou para mim de relance, daquele jeito que não entrega intenção nenhuma, e ao mesmo tempo entrega tudo. Voltei ao trabalho como pude. O som do motor parecia mais alto do que realmente era. Minha mão escorregou uma vez, a ferramenta quase caiu na água. Eu respirava fundo, tentando achar de novo a linha entre o profissional e o que quer que estivesse acontecendo ali. Ela se aproximou novamente, mas dessa vez mantendo uma distância segura. Ou quase. Quer água? Perguntou, como se nada tivesse acontecido. Assenti. Ela desapareceu por alguns segundos e voltou com uma garrafa gelada. Me entregou com um olhar firme demais para ser casual. A ponta dos dedos dela tocou a minha só por um instante, o suficiente para o estômago virar. Terminamos a visita assim, eu tentando parecer técnico e ela tentando, eu acho, não parecer provocativa. Mas não deu certo para nenhum dos dois. Quando finalizei a ordem de serviço, Marina me acompanhou até o portão. O passo dela era lento, quase preguiçoso, como se não tivesse vontade de encerrar aquela manhã. Até a próxima, Caio, disse com um sorriso pequeno, mas intencional. O portão se fechou atrás de mim, e o silêncio da rua pareceu outro mundo. Saí dali com a sensação nítida de que alguma coisa tinha sido iniciada. Não declarada. Não combinada. Mas impossível de desfazer. E pela primeira vez, senti que minha rotina tinha mudado, e que eu não tinha nenhum controle sobre isso. Cheguei no fim da tarde, o sol batendo de lado nas paredes brancas da casa, deixando tudo com aquela cor dourada que sempre parece esconder segredos. Toquei a campainha, esperando o costumeiro pode entrar de Marina. Só que, naquele dia, ela apareceu na porta com outra expressão, menos prática, mais convidativa. Entra um minutinho, Caio. Rapidinho. Ela disse como quem pede um favor pequeno, mas já sabendo que eu não recusaria. Segui atrás dela pelo corredor iluminado, até que percebi a mesa posta na sala de jantar. Nada pomposo, nada exagerado. 2 pratos, 2 taças, uma tigela de salada simples, massa recém-feita e um cheiro leve de manjericão no ar. Informal. Caseiro. Mas não improvisado. Preparei demais, e odeio desperdiçar, disse ela, apoiando a mão na mesa com naturalidade ensaiada. Senti aquele frio no estômago que não tinha nada a ver com fome. Tentei manter o comportamento profissional. Não quero atrapalhar. Você não tá atrapalhando nada. Ela sorriu, direto, como quem encerra a discussão antes que ela comece. Senta um pouco. E eu sentei, porque não tinha como fazer outra coisa. Marina serviu a massa, e enquanto ela se inclinava para alcançar minha taça, a luz bateu no rosto dela de um jeito que fez minha garganta travar por um segundo. Tentei disfarçar, focando na comida. A conversa começou leve, clientes difíceis, trânsito da SC401, histórias bobas. Ela falava olhando nos meus olhos, mas sem peso. Como se já me conhecesse há algum tempo. Como se fosse normal nós dois jantarmos juntos naquele fim de tarde. Você trabalha muito para alguém tão novo, comentou, mexendo a taça. Não sente falta de viver mais devagar? Falta eu sinto, mas a vida não espera, né? Ela riu curto, sincero. A minha esperou demais. Ficou um segundo em silêncio. Engraçado, né? Todo mundo acha que aqui é perfeito. Casa grande, rotina arrumada, mas é tudo meio vazio quando não tem alguém para compartilhar um jantar qualquer. Aquela frase ficou no ar, pousando entre nós dois como algo que ela disse sem querer, ou querendo muito. Contei sobre a vargem pequena, sobre minha mãe e o gol velho que sempre ameaça parar na subida. Ela ouviu com atenção de verdade, não por educação. Marina tinha esse talento estranho de fazer você se sentir maior do que realmente é. Quando a conversa começou a esquentar, ela recostou na cadeira, olhando para mim com uma tranquilidade afiada. Faz tempo que eu não tenho uma noite espontânea assim. Ela disse devagar. Uma noite sem pretensão, só para lembrar como é. Meu coração deu um salto tão óbvio que eu tentei esconder respirando fundo.
Mas Marina percebeu, claro que percebeu. O sorriso dela não foi provocativo, foi suave, como quem entende mais do que deixa transparecer. Se você quiser ficar um pouco, ela deixou a frase aberta, como se oferecesse uma porta que eu podia atravessar ou não. E eu sabia, no exato instante em que assenti, que não tinha volta. A partir daquele jantar simples, daquele convite dito como quem fala sobre o clima, alguma coisa em nós dois tinha mudado de direção, e, por mais que eu tentasse racionalizar, eu não queria que mudasse de volta. Marina me mandou uma mensagem curta, quase inocente: se estiver acordado, passo aí em 10 minutos. Eu estava. E antes que eu pudesse pensar no que aquilo significava, ouvi a buzina leve do conversível dela na rua. O carro era baixo, antigo, cheio de charme. Marina estava ao volante com o cabelo solto, balançando no vento quente da noite. Quando abri a porta, ela sorriu de um jeito que me desmontou. "Vamos dar uma volta?" perguntou, como quem sugere comprar pão na esquina. Entrei. A música no rádio era suave, quase sussurrada. Ela acelerou pela SC401, aquele corredor de luzes laranjas passando rápido pela gente, enquanto a cidade dormia. O vento batia no rosto, esfriando o nervosismo que eu tentava esconder. Marina dirigia tranquila, uma mão leve no volante e a outra apoiada no câmbio. De vez em quando, ela me olhava como se quisesse confirmar que eu estava ali de verdade. "Você sempre acorda fácil assim?" ela perguntou, meio brincando. "Depende quem chama." A resposta escapou antes que eu pudesse filtrar. Ela riu baixo, satisfeita de um jeito que me deu calor na nuca. Depois de uns 15 minutos, pegamos uma estrada menor, quase deserta. O farol do carro iluminava as placas e o mato nas laterais até que, do nada, o mar surgiu. Paramos numa praia vazia, iluminada apenas pela lua e pelas ondas quebrando calmas. Ela desligou o motor. "Vem", disse, abrindo a porta e respirando o ar salgado. A areia estava fria sob os pés. Marina caminhou até um ponto onde o vento era mais suave, sentou, e me chamou com um gesto simples, como se aquele espaço ao lado dela já tivesse meu nome antes mesmo de eu chegar. Ela abriu uma garrafa térmica pequena. Trouxe café. O gosto não é dos melhores quando esfria, mas ela me entregou a tampa usada como copo. O aroma quente misturado com o sal do mar parecia criar um mundo próprio ali. Sentamos perto, ombros quase encostando. O silêncio não era desconfortável, era cheio de alguma coisa que eu não sabia nomear. Aos poucos, Marina relaxou, abraçando as pernas e olhando o horizonte. "Faz anos que eu não me permito isso", ela disse, baixinho, como se confessasse só para o vento. "Isso o quê?" Ela virou o rosto para mim, e por um instante achei que ela fosse responder com algo leve, mas não. Ser só, eu. Sem papel, sem expectativa. Só uma mulher que gosta da companhia de alguém. A respiração dela encontrou a minha. Os ombros finalmente encostaram, sem planejamento, sem hesitação. Ficamos assim por longos minutos, dividindo o café ralo e um silêncio bom, aquele tipo que aproxima mais do que qualquer frase bem encaixada. O céu começou a clarear devagar, tingindo o mar de rosa e dourado. O sol nascia diante de nós, lento, como se soubesse que éramos espectadores privilegiados. Quando Marina apoiou a cabeça no meu ombro, não havia mais dúvida nenhuma de que algo entre nós tinha se deslocado para um lugar de onde não voltaria. Voltamos para casa quando a cidade já acordava, mas eu carregava uma sensação que não combinava com o mundo acelerado ao redor. Era como se minha vida tivesse sido descongelada naquela praia, naquele amanhecer. E, pela primeira vez em muito tempo, eu queria saber o que viria depois. Não no sentido dramático de filme, mas no ritmo das coisas. Começou com mensagens curtas, quase tímidas: "Passa aqui quando terminar", ou "Fiz café demais". Nada que pudesse ser chamado de compromisso. Nada que pedisse explicações. E, mesmo assim, tudo parecia mais certo do que qualquer plano que eu já tivesse feito. As semanas seguintes correram num fluxo suave. A gente não marcava nada com antecedência. Eu terminava um serviço em Canasvieiras, ou em Jurerê mesmo,
e de repente chegava uma mensagem dela. Quando eu não aparecia, Marina não cobrava. Ela também sumia às vezes, resolvendo 1000 coisas da imobiliária. Era um ritmo que não pressionava, só existia. E funcionava. Nos jantares dela, a mesa nunca estava exagerada como no começo. Às vezes era torta pronta, às vezes só pão com queijo e vinho barato. Eu sentava no balcão da cozinha enquanto ela mexia a panela, e a conversa fluía como se não tivesse objetivo nenhum, e é justamente por isso que era boa. Falávamos de filmes antigos, de músicas que lembravam fases estranhas da vida, de histórias de trabalho que pareciam piada. Ela ria quando eu contava sobre os clientes que faziam questão de ensinar química de piscina sem nunca ter trocado um filtro. Eu ria quando ela imitava as vozes impostadas de compradores ricos tentando parecer seguros das escolhas. Era simples, confortável, real. Em alguns fins de tarde, ela preparava café enquanto eu ajeitava algum detalhe do quintal, um parafuso solto, um sensor que teimava em apitar. Marina dizia que era meu jeito de não ficar sem fazer nada. Depois, sentávamos no chão da sala com 2 canecas fumegantes, sem música, sem pressa. Havia silêncios longos que não pareciam silêncio. Pareciam conversa. A regra dela vinha sempre no mesmo tom leve. Sem rótulos, Caio. Não adianta colocar nome no que tá funcionando assim. E eu concordava. Não porque estava fugindo de algo, mas porque era verdade, a gente não precisava definir nada. Existia ali uma harmonia improvável entre a vida atribulada dela e minha rotina simples. Um encontro de marés sem calendário. Com o tempo, percebi que eu estava dormindo melhor. Chegava nos serviços mais tranquilo, até nas casas mais estressantes da temporada. Marina também parecia mais leve. Às vezes, ela mandava foto de algum canto iluminado da imobiliária, dizendo: "Hoje o dia tá puxado, mas isso aqui me salvou." E eu sabia que, no fundo, aquela mensagem era menos sobre a decoração e mais sobre dividir um instante comigo. Quando nos encontrávamos, não precisava de muito. Bastava ela abrir a porta com aquele sorriso breve que só durava um segundo, mas que eu sempre notava. Às vezes, sentávamos no sofá e ela encostava a perna na minha como quem faz um gesto automático, confortável. Havia momentos em que seu toque vinha com um certo cuidado, como se medisse até onde podia ir, e momentos em que não media nada. Sempre velado, sempre delicado, mas inegável. E sempre vinha a frase que tinha virado brincadeira interna, sussurrada com aquele tom que misturava humor e rendição. "Tá difícil ser correta perto de você." Eu fingia que não entendia. Ela fingia que não tinha dito nada demais. E nós dois sabíamos que aquilo fazia parte da dança. A verdade é que o ritmo que criamos não era feito de passos ensaiados. Era como caminhar descalço numa rua conhecida, cada encontro parecia casual, mas encaixado de um jeito que ninguém planeja, só sente. E, sem perceber, eu comecei a esperar por esses momentos como quem espera o vento mudar de direção. Não porque eu precisava deles, mas porque, com Marina, tudo simplesmente fazia sentido. O calor, os turistas, as piscinas chamando manutenção de um dia para o outro. Minha agenda virou um quebra-cabeça impossível. E, mesmo assim, eu tentava sempre deixar um espaço para Marina, ou pelo menos para respirar perto dela. Só que o mesmo verão que me puxava para todos os lados também deixava a rotina dela uma loucura, clientes querendo fechar compras pressas, visitas inesperadas, reuniões que pareciam nunca terminar. Não houve brigas. Nunca houve. Só mensagens que chegavam tarde, quase desculpas, "hoje não deu." Ou só um emoji cansado. Eu respondi igual. Quando finalmente sobrava um espaço, a gente se reencontrava sem cobrança, sem explicação. Era abrir a porta e pronto, o mundo lá fora deixava de pesar. Numa dessas noites, cheguei exausto, cheiro de cloro grudado na pele. Marina abriu um sorriso pequeno, um daqueles que mal aparecem, mas dizem tudo. Ela me puxou pela camisa num gesto lento, como se tivesse medo de que eu desmanchasse. O abraço durou longos segundos, nem forte nem fraco, só inteiro. Foi ali que percebi que ela também precisava daquela pausa, talvez até mais do que eu.
A vizinhança, porém, começou a reparar. Olhares demorados, comentários aparentemente inocentes. Jurerê é linda, mas todo mundo se ocupa demais da vida alheia. Marina percebeu antes de mim. Não quero que isso vire motivo de cochicho, ela disse enquanto mexia um chá. Mas também não quero que você ache que a gente, é algo para esconder. A sinceridade calma dela me atravessou. Assenti, porque sentiu mesmo. A privacidade era importante, mas esconder implicava culpa, e não havia nada ali que merecesse esse peso. Foi então que criamos nossos rituais. Nada planejado, só maneiras de evitar exageros sem perder o que era nosso. Jogar taco na Rua da Vargem Pequena nos fins de tarde, rir das minhas tentativas de ensinar Marina a acertar a bolinha. Caminhar rápido pela orla, sem destino, só para esticar as pernas e o silêncio. Alguns dias eram encontros curtos, quase furtivos, em outros, passávamos horas juntos em absoluta calma. Cada um continuava com sua vida, e isso nunca foi um problema. Eu tinha meus clientes, minha rotina simples, ela tinha reuniões, negociações, horários imprevisíveis. E, de algum jeito, a gente sempre encontrava um ponto de encontro, às vezes no meio de tudo, às vezes no fim de tudo. Uma noite especialmente cansativa para nós dois, ficamos sentados no sofá sem trocar mais de 3 frases. Marina soltou um suspiro profundo e encostou a cabeça no meu ombro. Não houve convite, nem pergunta, nem gesto calculado. Só aquele encaixe natural, como se já estivesse previsto. É isso, Caio, ela murmurou. Cuidar sem sufocar. O resto a gente vê. E, pela primeira vez, percebi que aquilo não era improviso. Era escolha. Todos os dias, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias em que quase não nos encontrávamos. E enquanto o verão seguia exigindo demais da gente, o que tínhamos ali foi ficando mais silencioso, mais seguro, mais nosso. Virou nosso ponto de reencontro emocional. Não precisava combinar. Às vezes eu chegava primeiro, às vezes ela. Um de nós sentava na areia, olhando o mar, e o outro logo aparecia com um aceno simples, como se dissesse: "Tô aqui, respira." Ali, tudo diminuía. O barulho dos clientes apressados, a pressão das comissões, os atrasos, a rotina espremida entre horários. A praia recebia tudo sem julgamento. Sentávamos perto, os joelhos quase encostando, e deixávamos as ondas falarem pela gente. Foi nesse ritmo que minha autoestima começou a mudar. Com os meses, vieram indicações novas, clientes que pediam meu nome especificamente, pequenos trabalhos particulares que me davam mais autonomia. Eu percebi o brilho de orgulho nos olhos dela quando comentava. Viu? As pessoas percebem quem faz bem feito. E enquanto eu crescia, Marina também aprendia a se posicionar com mais firmeza. Começou a recusar clientes abusivos, aqueles que queriam descontos absurdos ou achavam que podiam falar com ela de qualquer jeito. Ela me contava essas vitórias no carro, com a mesma leveza de quem fala de uma novidade boa do dia. Eu sorria, sentindo que ela estava encontrando espaço para respirar de novo. A gente comemorava coisas pequenas, um filtro que eu consertava num tempo recorde, um contrato importante que ela fechava, um dia difícil que finalmente acabava. Nunca rolava comemoração grandiosa, era sempre algo simples. Um café forte às 9 da noite. Um mergulho rápido na piscina dela, com as luzes apagadas para não chamar atenção. Um abraço mais longo do que o normal. Um dia, a chuva chegou forte. Aquelas pancadas repentinas do litoral, que deixam o ar pesado e fazem o céu cair de uma vez. Eu tinha acabado de terminar um serviço quando ela mandou: "Se estiver perto, passa aqui." Estava. E fui. Marina me recebeu na varanda, as gotas respingando perto dos nossos pés. A piscina dela tremia com cada rajada de vento, criando ondulações que refletiam a luz da casa como pequenos clarões. "Esse barulho sempre me acalma," ela disse, abraçando os braços contra o corpo, não de frio, mas de costume. Eu me aproximei devagar. A chuva batendo no telhado virava quase música. Marina encostou no parapeito, observando a água se mexer, e eu fiquei ao lado dela, sem falar nada.
Às vezes, presença é mais cura do que conversa. Quando ela se inclinou levemente em minha direção, não houve intenção declarada, só uma busca silenciosa por descanso. Meu ombro tocou o dela, simples assim, e a tensão que ela carregava se desfez devagar, quase imperceptível. Foi ali que percebi algo: nossa intimidade tinha deixado de ser faísca para virar calmaria. Não urgência. Não explosão. Era um entendimento silencioso, um encaixe natural, um lugar seguro dentro da rotina impossível que vivíamos. E essa calma aproximava mais do que qualquer impulso. Com o tempo, comecei a notar que dependíamos menos das coisas do mundo e mais desse espaço que existia entre nós, esse intervalo em que podíamos ser honestos sem medo, presentes sem cobrança. Não precisávamos de declarações. Não precisávamos de planos. Bastava aparecer na praia, ou na varanda, ou em qualquer canto que oferecesse sombra para respirar. E, quando ela encostava a cabeça no meu ombro e dizia com aquele meio sorriso cansado: "Tá difícil ser correta." Eu sabia que, apesar do caos lá fora, dentro daquele instante nós dois estávamos exatamente onde deveríamos estar. Não daqueles dramáticos, cheios de frases prontas ou decisões súbitas. O que houve foi uma transição, tão natural quanto a forma como tudo começou. Aos poucos, nossas agendas ficaram mais apertadas. O verão virou outono, as demandas mudaram, e aquela disponibilidade espontânea que antes aparecia do nada foi ficando mais rara. Mas a doçura permaneceu. Isso foi o que mais me surpreendeu. Não existiu um dia específico em que dissemos é melhor parar. Nunca houve despedida oficial, nem expectativa ferida. Só um entendimento silencioso de que as coisas estavam mudando de ritmo. E, estranhamente, isso não doeu. A gente tinha construído algo que não dependia de presença constante para continuar verdadeiro. Marina seguia com a imobiliária, que parecia ter engolido de vez as horas dela. Eu seguia com meus serviços crescendo, novas recomendações chegando, meu nome circulando. Era como se nossas vidas tivessem ganhado espaço ao mesmo tempo. Quando um de nós mandava mensagem, a resposta vinha com o mesmo carinho tranquilo de antes, mesmo que só dias depois. Às vezes, ela aparecia com uma foto de uma casa incrível que tinha visitado, dizendo: "Pensei em você olhando essa piscina." Outras vezes eu mandava uma música que tocava no carro e lembrava nossas voltas pela SC 401. Eram pequenas presenças, mas constantes. Não pediam nada. Só diziam: "Ainda tô aqui." Quando conseguíamos nos ver, não havia cobrança sobre o tempo passado. Ela me recebia com aquele sorriso breve, meio escondido, que sempre me desmontava. Jantávamos algo simples, conversávamos sobre o que tinha mudado, sobre o que estava igual. E depois nos despedíamos com calma, como quem sabe que não precisa de posse para sentir carinho. O mais curioso é que o que vivemos começou a aparecer em coisas pequenas da minha rotina. Eu dormia melhor, trabalhava mais leve, resolvia problemas sem a pressa de antes. Marina também parecia mais serena, menos preocupada em manter uma imagem perfeita para o mundo. Um dia, enquanto eu ajeitava a borda de uma piscina em outra casa de alto padrão, percebi que estava sorrindo sozinho. O cliente até perguntou se eu tinha recebido uma boa notícia. Eu apenas respondi que tinha lembrado de uma frase. Porque, no fim, o que ficou foi isso: lembranças que não viraram peso, que não pediram explicação. Só ficaram. A última imagem que guardo, e que volta com frequência, não é de um beijo escondido, nem de uma madrugada na praia. É de uma tarde qualquer, dela encostada na moldura da porta, me observando trabalhar e dizendo, com aquele olhar que atravessava sem machucar: "Você me vê, Caio. Tem gente que passa anos sem isso." E naquele momento eu entendi que o nome daquilo não importava mesmo. Nunca importou. Hoje, enquanto limpo mais uma piscina, o sol refletindo na água do jeito que refletia na dela, percebo que o que ficou entre nós não precisa de rótulo nem de retorno. Só existe, como uma parte boa que me acompanha, e que, de algum jeito, também acompanha Marina. Algumas histórias não terminam. Elas só mudam de lugar dentro da gente.